بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود وبسند المتصل منا إلى الإمام الترمذي بعيسى رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا العملي بن أسد قال حدثنا وهيب عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين. قال عبد الله قال المعلى حدثنا حماد بن مسعدة عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه رضي الله عنه. Estimados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos falar acerca da ordem do profeta sallallahu alaihi wasallam no que concerne à prostração. O profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que o indivíduo colocasse as suas mãos no chão e mantivesse os dedos dos pés em direção do qibla. Os dedos em pé, não é? Portanto, plantado com os dedos, os pés plantados com os dedos na direção do qibla. Na maneira quando a pessoa inclina, quando faz prostração, os dedos ficam na sua forma original, tocando os dedos na direção da qibla e os pés plantados. Portanto, é assim como o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou-nos a fazer e não como outras pessoas fazem quando vão para a sajda, põem os dedos dos pés olharem para trás. Outros até levantam os pés. Isso invalida a oração. A ordem aqui do profeta sallallahu alaihi wasallam é que a pessoa coloca as suas mãos no chão e mantém os dedos dos pés na direção do qibla. Deverão estar no chão os pés e não levantar. Portanto, temos aqui o hadith, foi narrado por Amir bin Sa'd, que narra do seu pai. Ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam amara biwad' al-yadayn wa nasb al-qadamayn. O profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou na prostração se colocar as mãos no chão e manter os pés plantados com os dedos na direção de qibla. Portanto, esta é a recomendação que o profeta sallallahu alaihi wasallam dá quando as pessoas estão no sajda. Portanto, se a pessoa não colocar as suas mãos, portanto, alguns ulamás dizem que a sua prostração não será válida, outros dizem que ele cometeu uma ação detestável. Portanto, nós vamos até encontrar alguns que dizem, não é, de forma clara que a sua prostração não será válida, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que 7 partes do corpo devem encostar no chão quando a pessoa faz a prostração. Ambas mãos, a testa, incluindo o nariz, ambos os joelhos e os pés. As pontas dos pés, os dedos, neste caso, deverão estar na direção do qibla. Portanto, é assim que a prostração deverá ser feita e não de forma diferente. Portanto, aquele indivíduo que não fizer isso, os dedos não estiver na direção do qibla, portanto, ulamás dizem que a pessoa praticou ato detestável no salat e a recomendação do profeta sallallahu alaihi wasallam é conforme o hadith que nós mencionamos. O outro hadith que nós vamos falar hoje, que Imam Tirmidhi nos menciona, ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من السجود والركوع. A pessoa manter as suas costas eretas, em pé, quando ele volta do sajda, assim como quando volta do ruku. Quer aqui dizer que a pessoa não pode voltar do ruku imediatamente ir para a sajda. Deve ter esta pausa, onde o corpo todo fica ereto. A pessoa fica em pé de forma adequada e de forma perfeita. Obviamente fazendo dua, Rabbana lakal hamd. Imam diz, Sami Allahu liman hamida. O Muqtadi diz Rabbana lakal hamd ou Rabbana wa lakal hamd. Este intervalo a pessoa deverá ficar ereta, em pé, perfeitamente, e não voltar imediatamente ir para o sajda. O salat da pessoa não será válido. Então o mesmo acontece quando a pessoa volta do primeiro sajda. Quando ele volta do primeiro sajda, ele senta
e depois vai de novo. Neste intervalo, nessas duas prostrações, nesses dois sajda, temos este intervalo. É um lugar em que nós fazemos um dua. Diz Rabbi ghfirli, warhamni, wa'afini, wahdini, warzuqni. É um dua que se faz aqui. Este hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam está a proibir a pessoa voltar do sajda imediatamente ir para o outro sajda ou para o segundo sajda. O profeta está aqui a dizer, não é? Neste hadith, conforme o hadith narrado por Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود قريبا من السواء. A prostração ou o ruku do profeta sallallahu alaihi wasallam e o seu levantar do ruku, levantar a sua cabeça do ruku, assim como a sua prostração, o levantar da sua cabeça após a primeira prostração, assim como o segundo sajda, o narrador do hadith aqui está a dizer, o tempo era aproximado. Os ulama explicam, a única diferença que é estabelecida, que de facto havia diferença, era no qiyam e no tashahud. No qiyam, por causa de qiraat, recitava a Surat Fatiha e recitava outra sura, portanto ficava em pé mais tempo. No tashahud, por recitar o tashahud todo, não é? Em particular no último rakat, onde se recita o tashahud, que é um dua um pouco longo. Mas o seu ruku, o voltar do ruku, e ir para a sajda, voltar do sajda, ir de novo para a sajda, o narrador aqui, Bara ibn Azib, está a dizer que este tempo era quase igual. Quer aqui dizer que o salat do profeta sallallahu alaihi wasallam não era um salat despachado, não era aquele salat que nós queremos que o nosso imam faça, ou nós corremos para aqueles massagens em que o imam é um Ferrari, um imam faz tudo às pressas. Temos que ter em conta, caros irmãos e irmãs, o salat não pode ser despachado, e o salat despachado não é aceito. Quando o salat termina, o hadith menciona um anjo para aquele salat que não foi válido. Este salat é embrulhado num pano preto, sujo, conforme os narradores explicam, um pano preto, e é lançado na cara daquele musalli que fez o salat despachado. Portanto, nós temos aqui o exemplo do salat do profeta sallallahu alaihi wasallam, que deve ser imitado. O narrador está aqui a dizer: إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود قريبا من السواء. Quando o profeta fizesse ruku, quando voltasse do ruku, quando fosse para a sajda, quando voltasse do sajda, quando fosse de novo para o sajda, o tempo era quase igual. Não havia pressa, não havia correria. Então é assim que deve ser feito o nosso ruku, o nosso qawma, o nosso sajda, o nosso jalsa entre os dois sajdatain, e aquilo que nós falamos no primeiro hadith, a colocação dos nossos pés, os dedos devem estar virados para a direção da qibla. É assim que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia salat e disse: "Sallu kama ra'aytumuni usalli", façam salat da maneira como me viram fazendo salat. Isto é para todos. Quando o profeta sallallahu excepcionou alguém, o hadith fala que, com exceção desta e daquela classe de pessoa. Aqui nós não vamos encontrar nenhuma exceção, portanto o salat deve ser feito exatamente como o profeta sallallahu alaihi wasallam fez. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.